A gente vai começar já aqui. Já está entrando. Estava com medo de não pegar o óculos, ficar com o óculos quebrado. Não, tá tudo certo. Nós estamos aqui hoje, boa tarde, ao vivo, né, com a Maria Cristina. Ela é minha prima, ela mora lá na Cari, né? E hoje é aniversário da Viviane, da filha dela. Vamos dar os parabéns para a Viviane aqui. Viviane completa hoje, né, 37 anos. Olha eu divulgando a idade dela no Facebook, público. Viviane, feliz aniversário. E hoje nós vamos estar contando um pouco da história da Maria Cristina. E esse projeto, né, é um projeto de memórias. O objetivo desse projeto, Memórias de Acari, é buscar, né, a partir da oralidade, né, da história oral, da memória dos moradores, né, sobre o Acari. Né? E Maria Cristina é uma moradora bem antiga, ela vai contar, né, quanto tempo, ela mora há mais de 50 anos na Acari, ela vai contar quanto tempo ela mora na Acari, né, como é que ela chegou na Acari, ela vai contar um pouco dessa história, né, que tem também muito a ver com a minha família, né, porque ela é minha prima, e ela vai se apresentar agora, ela vai contar para a gente como que ela foi morar no Acari. Vai falar o nome dela, né, a idade, se ela quiser falar, e como ela foi morar no Acari. Pode falar, Maria Cristina. Boa tarde, meu nome é Maria Cristina Porte da Silva. Eu vim para o Acari, eu ainda tinha 1 ano de idade, eu vim de Tomás Coelho, porque a minha mãe ficou grávida da minha irmã e deu para minha avó. Aí a minha tia Dorvina, que é a avó do meu primo Carlos Banha, que foi presidente da associação, que já faleceu, arrumou uma casa aqui para minha avó. Aí, desde pequenininha que eu moro com a minha avó. Então, nós éramos muito pobres, o Acari não tinha um bico de luz para repartir para todo mundo, aqui passava trem, a água era muito difícil, era um cano d'água para dividir para o pessoal que morava. Eu me lembro que tinha a folia de rei do Seu Corinto. Eu me lembro que eu era muito pequenininha, né? Coisas assim, que a minha avó me levava. Eu já estava já com 4, 3 anos, mas desde pequena eu ia na galinha comer com a minha avó. Não só eu, como meus primos, que vieram do Espírito Santo. A gente ia lá, catava o que a caçamba de lixo derrubava, a gente catava. Tinha o carro do cobre, que vinha de manhã, que trazia cobre e alumínio. À noite, 5 horas da tarde. 5 horas da tarde tinha o carro da galinha, porque não existia galinha congelada. Existia batedouro de galinha. Então, aquelas galinhas que morriam, elas não estavam com doença, elas morriam apertadas. Então, juntava tudo que sobrava da galinha, eles traziam para derrubar no lixo. E eu ia com a minha avó de manhã, né? E de manhã 5, 4 horas da manhã, porque 4 horas da manhã a gente ficava na fila para pegar lugar para minha tia que trabalhava na Klabin. Vinha de lá, a gente comia um pedaço de angu com água de batata, que é aquele terceiro café que passa, porque os 3 bule primeiro é dos adultos. E a gente comia e ia para o lixo.
e lá a gente catava alumínio, cobre, papel, vidro. Cristina, deixa eu falar uma coisa. Você afasta um pouco, porque o teu rosto está muito próximo do celular. Isso, afasta um pouquinho do celular. Isso. Meu rosto também está assim, bom. Isso, assim tá bom, assim tá bom. Tá ótimo, agora melhorou. Melhor aqui. Tira. Quem tá aí com você? Quem tá aí? Luiz Felipe. Cadê? Deixa eu ver. Irmã. Ele é filho da... Nós estamos ao vivo. Ele é filho da minha irmã, que eu criei porque minha mãe faleceu. Eu vou falar mais tarde. Mas esse é o Luiz Felipe. Fala oi, meu pessoal. Oi, tudo bem? Meu nome é Luiz Tudo Felipe. bom? Este é meu neto. Mas você precisa se afastar um pouco, está muito próximo. A câmera, só mais um pouquinho. Isso, assim tá bom. Assim tá bom? Tá ótimo, assim tá bom. Então, a gente ia para o carro do cobre, que chegava cedo, né? E a gente catava o que tinha que catar, vidro, plástico, papel, alumínio, trazia lenha para cozinhar, porque o fogão a gás era acendido só no dia de domingo. Então, era fogão a lenha durante a semana toda para economizar o gás. Para vocês verem como era a situação da gente, do povo do Acari em si. Não era só a minha... Oi. Você lembra o ano, mais ou menos? Você falou que chegou aí com um ano, lembra mais ou menos o ano que isso acontecia? E aí, onde ficava mais ou menos a galinha comeu? Olha só, eu cheguei aqui em 1957. Em 60 eu já ia para o lixo, porque eu era pequenininha, morava com a minha avó, e minha avó tinha que me levar para ir lá. Então, desde os 4 anos de idade, você frequentava esse ambiente? Com a minha avó? Desde criancinha, desde bebê, né? Anda, a gente já vai agarrado na saia da mãe e vai para o lixo. Então, a gente não era só eu, era a comunidade de Acari, a comunidade do Amarelinho, porque era um meio de sobrevivência. Aí, na época, começou a unir-se a Formiplac, aí meus tios foram trabalhar na Formiplac. Mas então, peraí, Cristina, peraí, olha só. Vamos lá. Você tem, nesse momento aí, né? Você tem 4 anos de idade, né? A galinha comeu ficava onde? Onde ficava a galinha comeu? Onde era a galinha comeu? O local? Rua Maturá. Era no final da Rua Maturá, na beira do rio, lá no final da favela, porque a Rua Maturá não era favela, a Rua Guaiúba, ela era um anexo. Então, era lá no final. E era chamado de favela já? Você lembra disso? Era chamado de favela? Eles usavam essa palavra? Quem falava que era favela? Favela do Acari. Já era chamado favela do Acari? O nome já era favela? E o lixão não era chamado, era galinha comeu. Era chamado de favela. O quê? Tem uns 10 anos para cá que botaram o nome de comunidade para ficar mais chique, né? Mas o nome é favela mesmo. O significado de favela é aqueles desvalido, eu acho. Eu nem nunca procurei no dicionário o significado de favela, mas eu sabia o que era a favela. A favela é uma planta, Cristina, é uma planta da região do Nordeste. Favela é uma planta da região do Nordeste e a primeira favela, né, que as pessoas falam, foi no Morro da Providência, onde os negros lutaram na guerra, né, vieram em busca de terra prometida para eles, que eles iriam lutar na guerra e ia ganhar terra. E como eles lutavam lá na guerra no Nordeste do Canadá, eles trouxeram as plantações, chamado favela. Aí falou, entendeu? Aí como tinha
parecida, por exemplo, como é que era a casa da minha avó? Você lembra como é que era a casa? Era como? Como é que era a casa? Estuque é assim, a gente trançal deixando um buraco e bota massa no meio. Não existia tijolo para gente. A gente trançava pau, assim, aquelas ripas de... Ai, meu Deus do céu, de caixote. Você precisa, Cristina, botar o rosto mais para trás do seu celular, porque você está muito na frente. Coloca ele mais na frente, assim, de você. Isso, assim, assim. Então, era de estuque. A casa da minha avó era grande, que a minha tia Dorvina arrumou. Era grande, ela era no meio, assim, no meio do terreno. Tinha um poço, plantava-se banana, plantava-se laranja, até arroz a gente plantava, entendeu? Plantava o quê? Mas o que plantava? Aí, Não sei direito. Plantava o quê? Laranja, arroz, banana, e tinha a horta que plantava as verduras, né? E a casa da minha avó era 8 quartos, uma sala, uma cozinha. Então, ela veio trazendo para cada filho, a minha avó tinha 10 filhos, sendo que uma morava no Espírito Santo. Então, morava todo mundo de aluguel em Cumucumarque e uma outra que morava em Belfor Roxo. Essa do Espírito Santo e a que morava em Belfor Roxo não vieram para cá. Só o meu tio, que veio com 8 filhos, que é o pai da Rita, que faleceu, o pai do Oni, do Zé Luiz, que vocês conhecem, do Doda. Então, eles vieram morar aqui, o Jorginho. A minha avó deu um quarto para cada filho. E o teu pai, na época, estava indo para o quartel, meu tio Nazi. E aí ele foi para o quartel, a gente já catava lixo há muito tempo, né? Eu tenho um corte no braço, né? De vidro, que a bolsa plástica de vidro cortou e entrou no meu braço. Eu estava indo vender vidro no Seu Cláudio, lá na Guaiúba, Então você pegava os vidros, metal, que você falou, e plástico, e vendia para o seu Cláudio? O Seu Cláudio, ele era o... Como que se fala? Ai, Jesus, como é que fala? Aonde compra as coisas, aí que vende essas coisas, tá fugindo a mente. Papel, papelão, vidro, cobre, tudo que hoje em dia as pessoas chamam de reciclagem, a gente catava lixo. Isso era tido como lixo. Realmente era lixo. Só que, com o passar do tempo, dos anos, eu já estava mocinha já, quando ouvi a primeira vez a palavra reciclagem. Tem ali. Como é que é o nome do lugar onde compra essas coisas? Ferro Velho. Era o Ferro Velho. Ferro Velho do Seu Cláudio, que até hoje existe ali entre a Ipuera e a Maturá. Entendeu? Ali na pensão, minha mãe trabalha. Então... Minha mãe tá em casa, parece que Então, a gente sobrevivia assim, porque era difícil o trabalho, era trabalho de pedreiro, meus tios não tinham muito estudo, um tio era pedreiro, que é o pai da Rita, o outro era mestre de obra, mas era muita criança, só uma tia tinha 8 filhos. A que tinha menos filho era minha mãe, que só tinha eu e a minha irmã, e assim mesmo ela me deu para minha avó. E os meus outros tios. Então, partiu assim, um quarto para cada um. A minha avó ficou com a sala e construiu uma cozinha de pau, de madeira, que o meu tio era mestre de obra e trouxe. Quando seu pai foi para o quartel, aí ele foi numa revolução dominicana, numa guerra que estava tendo lá em São Domingos. Quando meu tio voltou, ele voltou como cabo. Então, nossa vida melhorou. Nós não precisamos mais ir no lixo, porque aí o meu tio já tinha um salário de cabo, ele era solteiro, e foi quando ele conheceu a sua mãe. Eu já tinha, na época, 6 anos.
Maria 6 Cristina, anos, deixa eu para falar, você ver. fazer uma De pergunta. 2 anos, de 1 ano, né? Porque com 1 aninho ia arrastando a saia da minha avó para o lixo. Há 6 anos eu ia para a galinha com mel. Tinha a Bahia que levava. Ela me chamava de Cristininha, como se eu fosse a filha dela, né? Não existia sabonete para pobre, não. A gente tomava banho com sabão português, aquele sabão verde, cheio de pintinha. Tinha água quente, que aí a Formiplac já foi construída. Tinha uma água quente que a gente pegava ali para tomar banho, para lavar roupa. E quando meu tio veio, aí ele trazia as coisas do quartel, vinha o carro do quartel assim, distribuir na esquina da Piracambu, o pessoal Cristina, antigo. o carro do quartel. Vamos botar. Antes de a gente entrar nessa parte do carro do quartel distribuir comida aí na favela, na época que meu pai era cabo, eu queria fazer uma pergunta para você. A nossa família era a única família que catava lixo na galinha comeu? Não, o Acari em todo. O Acari em peso, meu filho. Se a gente até dava gadanhada um no outro lá, estava arriscado machucar uns aos outros quando o carro chegasse, porque era um meio de sobrevivência. O papel não tem um lençol, o papel ia jogando em cima de um assim, o papelão. E aquilo ali era dinheiro que a gente fazia de manhã para comer no almoço. E de tarde, depois da escola, que eu pegava meio-dia na escola, saía 5 horas, estudei primeiro na General, aí logo 1 ano depois construíram a Monte Castelo. Aí dividiram, porque era muita gente para pouco espaço. Existia a Thomas Jefferson. Oh, meu Deus! Os trem era derrubado, tinha sabotagem de trem, do trem de carga, que aí vinha trem com queijo, trem com galinha, com comida, e o povo comia. Teve também um assalto ao trem pagador, ao qual, né, assaltaram eles, o João Medonho. E é aquilo, a gente morava na favela, sofria as consequências de arroz misturado com açúcar. Arroz, eles entravam na casa da gente, misturava arroz, açúcar e pó de café. Eles quem, Cristina? Eles quem? Os homens da lei. Os homens da lei. Era a invernada de olaria, era a PM, que o posto de polícia era lá nos apartamentos, ali na esquina da Rua 2. Aí falava que fazia isso com a gente, porque a gente dava cobertura para as pessoas que viviam à margem da lei. Mas as pessoas viviam à margem da lei porque realmente não havia o que comer ou o que fazer. A gente comia broto de abóbora, que a gente entrava no meio do mato, pegava abóbora. Quando você encontrava uma abóbora, era a maior felicidade, né? Porque tinha aquela mata fechada assim. Então, o Acari tinha mata, muita mata. Ele era uma favela, você está falando que era favela, que a gente favela, mas tinha bastante mata, e tinha horta, e as pessoas também plantavam e faziam. Criava algum tipo de animal? A minha avó criava galinha. Criava galinha. Saiu aqui, vem cá, Pepe, vem cá, ô. Cadê o Felipe? Eu perdi o Zoom, Vânia. Vânia? Calma, eu tô te vendo, tô te ouvindo. Calma. Eu tô te ouvindo. Você tá falando, eu tô te ouvindo. Pede o Felipe para te ajudar. Felipe! Pede para ele ficar perto de você aí. Corre, Felipe! Então, deixa eu continuar falando. Você disse que o Pepe ia estar te ajudando hoje aí. Você não esqueceu de chamar o Pepe, né? Não, mas é no Zap. No Zoom. Aqui, pô. Calma aí. Você precisa botar... Cristina, você
Você precisa botar esse celular parado num lugar e ficar distante, só isso, porque você está mexendo nele. Coloca ele num lugar e fala olhando para ele que vai ficar melhor. Peraí, então. Vou pra Você não vai ter essa dificuldade. Faz igual você fez na casa da Viviane. Peraí. Senta, bota o celular em pé assim, fala olhando para o celular. Vou na minha sala. Isso. Na sala. Vou botar aqui. Tá. Tá melhor? Melhorou? Tem que fechar a cortina por causa da luz. Felipe! Ao vivo é assim, a gente tinha que ter, né? Peraí, deixa eu fechar a cortina. Felipe! Me ajuda aqui a fechar a cortina. Isso que é uma live ao vivo. Aqui, não abriu tudo. Abre aqui para mim quando eu vou falar no cavalo. Nós estamos aqui ao vivo com a Maria Cristina. Ela está ajeitando lá o ambiente dela, que ela trocou de espaço, para que possa voltar a falar conosco aqui. Então, nós estamos conversando sobre a galinha comeu. Então, a galinha comeu, matava a fome da maioria da favela, que a favela não era tão grande assim como é, né? Mas tinha aquela mata lá da rádio, onde a gente apanhava verdura, broto de abóbora, cariru, preá. Muita gente diz que é rato, mas a gente comia preá, comia cobra, né? E aqui, Pepe, aqui, o anfitrião pediu para você iniciar seu vídeo. Isso. Então, assim, até 1960, a nossa vida foi bem ruim. Eu falo para vocês que na minha casa não tinha televisão, não tinha geladeira, era moringa, né? Então, quando a minha avó vendeu a casa dela para a Formplaque, ela deu uma casa para cada pessoa. A Formplaque deu um valor legal. Cristina, peraí, você lembra o ano que foi isso? Você mais ou menos lembra a década que a Formplaque foi aí e comprou? Você lembra o ano? Você consegue lembrar o ano para falar para a gente? 1960. 1960? Eu mudei para essa rua onde eu moro hoje em 1968. Foi em 1968 que a Formplaque comprou. Aí minha avó deu uma casa, que cada um morava num quarto, aí deu uma casa para cada filho. E o seu pai, como ainda era solteiro, morava com a minha avó, comigo. Aí ela dividiu a casa dela para o seu pai e para minha tia Romana. Aí o seu pai casou, depois que a tia Romana casou, eu não me lembro qual dos dois casaram primeiro. Entendeu? Mas, aí a nossa vida começou a melhorar um pouquinho através de uma desgraça, né? Com meu tio, foi trabalhar na construção de Ceasa e morreu atropelado na Avenida Brasil. Mas já é década de 70 já, Cristina. Isso eu lembro, quando meu tio morreu, eu já era nascida já. Entendeu? Aí a Formplaque já era construída. Deixa eu te falar uma coisa, Cristina. Tem aqui as pessoas que estão aqui fazendo umas perguntas. Eu vou te perguntar. As pessoas estão aqui perguntando, eu vou passar para você as perguntas, tá bom? A Vanessa está aqui assistindo, né? E ela está perguntando, né? Está perguntando sobre a Maria Firme, se a Maria Firme está viva, se tinha lixo para todo o Acari, né? Você já respondeu, né? Já disse que as pessoas iam lá, já brigavam, não tinha lixo para todo mundo, as pessoas começavam a disputar o lixo, né? Você já falou isso também aqui hoje. Se tinha criação de porcos, e ela estava falando que o meu pai comia gato. Comia. E me dava... Como é que é essa história? Dos porcos, dos gatos? Ele falava assim, toma, é galinha. Era aquela coxinha da galinha e era gato.
com farinha. Não vai não, peraí. Então, teu pai comia gado mesmo. Dia de sábado fazia na birosquinha ali do seu Augustinho, juntava a rapaziada, matava os gatos e fazia churrasco de gato. Aí tem esse gato. Tinha muita enchente, a gente adorava quando tinha enchente, sabe por quê? Se perdia muita mercadoria de rico e trazia tudo para o lixo. E a gente comia, a gente ia lá, buscava azeitona, eu conheci azeitona numa... Então, você tá... Ih, falhou aqui. O céu ficou todo escuro e, de repente, começou a chover. Ai, meu... Aí, a semana toda, aquele caminhão, a caçamba de lixo trazendo lixo, trazia bacalhau molhado, trazia peixe, trazia latas de azeitona preta, azeitona verde, que eu nunca havia comido na minha vida, entendeu? Na minha casa não tinha cama, na minha casa era esteira, eu não sei se vocês sabem o que é esteira. Então, quando chovia, não era também asfaltado, não tinha piso, igual hoje aqui tem. Na minha casa era um radinho de 4 pilhas que a minha tia ouvia e guardava para ouvir a hora, para não perder a hora para ir trabalhar no Meia. No Acari tinha uma estação de lotação, não se chamava ônibus, era lotação, e tinha que ficar na fila. Minha avó botava a gente pequena para ficar na fila, eu fiquei muito na fila para uma japonesa, ele estudava no Visconde do Caiuru, então eles pagavam a minha avó. Quer dizer, esse trabalho escravo de criança existe muito antes da gente imaginar. Já existia quando as crianças eram escravos e depois a gente continuou fazendo esse trabalho. Mas aí, quando meu tio veio, meu tio já melhorou a nossa vida e com essa desgraça do meu tio morrer, na construção do SEASA, a minha avó ficou com a pensão dele, ele não tinha esposa. Aí foi onde comprou uma casa do lado, aí deixou uma casa para o seu pai casar, e a outra para minha tia, e aí a gente já comia melhor, já existia o SEASA, né, que foi na construção do SEASA nós perdemos 2 parentes, o pai do Flávio Severino, atropelado, e perdemos o Titião, mas o meu tio porque tinha ali em cima da viaduto ali de Colho Neto, né? Não tinha passarela, né? Não, e passarela? Passarela é coisa de rico, de 80 para cá. Isso foi em 1970. Acho que foi 75, acho que foi 75 ou 74. Assim, eu lembro do Titião muito bem. Eu lembro do dia que vieram contar a notícia que ele tinha morrido atropelado lá perto do SEASA. Eu era pequena, mas essas notícias marcam a nossa vida, né? Marca a nossa vida, porque ele era vizinho ali. Deixa eu te falar uma pergunta, Cristina. Quando você fala aí dos moradores no início, né? Falar um pouco desse espaço físico da favela aí, você falou do lixo, da galinha comeu, né? Que as pessoas jogavam lá o lixo, mas também a fábrica também jogava, é isso que você falou? Tinha uma fábrica ali? Minha fábrica, de forma impactável, construindo, ela estava em construção, e existia a Cadal, a fábrica de osso. Então existia fábrica. E as pessoas não trabalhavam nessa fábrica do Acari? Assim, não dava para abranger toda a população, entendeu? Porque salário era baixo, as pessoas não tinham estudo, então a maioria era auxiliar de serviços gerais, as pessoas que trabalhavam na fábrica de osso era para ficar pegando os ossos nos açougues, né? Era muito pouco trabalho, só melhorou mesmo quando o SEASA
abriu, em 70 e pouco, aí foi muita gente mesmo. Aí já, a Mimo já tinha acabado com a lixeira que a galinha comeu. E eu acho que quando essa galinha comeu, daqui acabou que surgiu o lixão do lado de Caxias. Porque Mimo, uns 2.000 funcionários, porque a Mimo aí, aqueles que trabalhavam no lixo foram trabalhar na Mimo, né? Eu tenho parente, eu trabalhei na Mimo. Aí depois a Parmalat comprou a Mimo. E a Mimo era fábrica de quê? Porque as pessoas não conhecem, às vezes as pessoas não lembram. A Mimo produziu o quê aí na Acari? Era fábrica de leite e iogurte, Vigor. O nome fantasia era Mimo, mas era Vigor, o nome, a razão social era Vigor. Então, aí na Acari foi a Mimo, foi a Formiplac, então tinha várias fábricas aí no entorno do Acari? 3. Aqui do nosso lado era só 3. A fábrica de osso, a Formiplac e a Mimo. Entendeu? A Mimo foi a última. Aí saiu-se a fábrica de osso, tiraram a fábrica de osso daqui porque fedia muito, meu Deus. Era uma fedentina só. Aí ele passou a ser Brastel, várias coisas, e aí foi passando, o Conde fez umas casinhas ali, deu para os funcionários da prefeitura, eles não quiseram ficar, né, na entrada da favela, e aí agora só mora mesmo a gente, que é favelado, do Acari. Mas agora tem alguma fábrica por aí, perto, na Acari? Na época que eu era criança, existia a Fazenda Botafogo, que hoje em dia é o lado de lá onde tem apartamentos. Ali não era apartamento, era fazenda. Então, o governo comprou do dono, mas lá era muita fazenda, tinha muita fazenda de boi, entendeu? O pessoal jogava bola lá, e aí fez-se aqueles apartamentos, veio pessoas de vários lugares, povoou mais ainda o Acari, entendeu? A Fazenda Botafogo, que era o nosso sonho sair daqui, da onde vivia, que estava enchente, que eu não sei se foi você que nasceu na época da enchente, o Avanese, foi uma das piores enchentes que eu saí no colo do tio Naum, do esposo da tia Jurema. Então tem história. Mas eu acho que essa enchente, Cristina, essa enchente que você fala aí, que vocês alagou quase tudo, a água tomou quase tudo, ficou bem, né? Foi uma enchente bem violenta, né? Que teve, né? Mundo para a escola, General Osório para o Batistão. Ali no Batistão, eu me lembro que a dona Malvina levou para a gente farofa de cágado e farofa de cobra. E o governo, Cristina, nesse período, assistia você de alguma forma, quando tinha enchente? Quando você fala da escola pública, porque é um serviço público, né? Tinha algum centro de assistência social, algum trabalho, entendeu? Vinculado assim, ou à Igreja Católica, ou à Igreja Presbiteriana, ou entendeu? Alguma outro tipo de religião aí que assistia. Desde que existia aqui dentro da favela, era presbiteriana e a restauração. Do lado de fora da favela, que é a parte que não era favela, na rua Ipuera, tinha a Igreja Batista de Acari. E na rua Guaiúba tinha a Assembleia de Deus. Mas não dava para abranger. E centro espírita? Tinha centro espírita no Acari? Tinha milhões de centro espírita. Lá no Seu Corinto, era um dos centros espíritas. Tinha As dona... pessoas falam. Mas falava centro espírita, não, falava outro nome. Qual o nome que falava lá? Macumba. Centro de Macumba, entendeu? E aí, com o passar dos anos, esses centros foram perdendo a força que tinha, porque a igreja está com força,
como se diz, o ID de Jesus Cristo estava se fazendo dentro da favela. E aqueles que viviam à margem, eles podem não frequentar, mas eles sabem quem é Jesus e começaram a colocar aqui a carinha de Jesus. A carinha de Jesus, realmente, a carinha de Jesus. Passar o que nós passamos aqui, sobreviver. Quando você me fala assim do governo, o governo que eu conheci foi quando o Roberto Carlos fez uma ação social e colocou, acho que foi na Globo, um negócio de criança, e ele botou o dinheiro na entidade São Sebastião, que aí que colocou umas manilhinhas, mas como... 1979, foi o Ano Internacional da Criança. Vou te falar. E foi feita a Praça do Roberto Carlos lá dentro. Isso. 1979 foi o Ano Internacional da Criança. O Roberto Carlos fez um show, acho que no Maracanãzinho, não me recordo, né? E aí, com esse dinheiro, né, o reitor, o padre, que era pároco aí da Igreja Católica, né? Ele ofereceu ao vivo, né? Falou que ia para o Acari. Todo mundo festejou, né? Porque o dinheiro ia chegar para o Acari, né? Para fazer melhorias aí no Acari. Cristina, o seu Corinto, quando você falou aí, ele era da Folia de Reis, né? Tinha aqueles palhaços com um monte de pano assim. Ainda tem Folia de Reis aí no Acari? Batia macumba, entendeu? É macumba ou é jongo, Cristina? Olha só, eu era criança, eu não sabia fazer a diferença disso, não. Para mim, eu queria era estar no meio e correr atrás. E você participava? Eu tinha quando ele passava com a Folia de Reis, a família dele passava com a Folia de Reis, né, que é uma expressão cultural da família dele. Como é que era? Todo mundo ia atrás? Como é que era? A gente ia para a reza nas casas, e depois que acabava a reza, tinha comida. A mesma coisa era no mês de maio, no mês de Maria. Quando a igreja se fazia, entendeu? Nas casas, a igreja católica, que era a igreja de São Jerônimo, era a única que havia na época. Entendeu? Então, fazia-se aquela procissão, aí depois foi construída uma igreja na Guaiúba, mas aí já foi bem para cá. Mas no começo da pobreza, que a gente era paupérrimo, a gente não era pobre, não, a gente era paupérrimos, porque televisão era só na casa do seu Amadeu e da dona Malvina, e na casa do seu Juca. Televisão podia contar pelo menos 4 casas que tinha televisão. Uma das televisões era na esquina da Rua Carlos, do seu Juca, que é da tua avó. Lá que a gente via lá. Inclusive, lá na Dona Neidina também fazia um atabaquezinho, tá? Lá tinha o bongazinho. Minha avó ela era da Umbanda, que ela falava. E a minha avó Zezé, que me criou, ela era rezadeira. Ela rezava as crianças, porque a gente não tinha saúde pública. Para ir no INPS, só quem tinha o cartãozinho amarelo do INPS. Então, morreu muita criança de convulsão, sabia? Muita criança. Não sabia. Você vê uma criança morrer de convulsão, porque sai aquelas... bicha, desculpa. Pelo nariz, pela boca, pelos olhos. E eu era criança, já morava aqui em 68. Eu já tinha 11 anos quando eu vim para cá, para a Rua Hipólito. E eu vi aquilo, eu vi muita tristeza. Igual eu falei para você, que a gente quase já não tinha muito para comer. E, infelizmente, os homens da lei chegavam e misturavam a nossa comida, nosso arroz, nosso açúcar, nosso feijão com pó, porque falava que a gente dava cobertura às pessoas que viviam fora da lei. Mas
Para eles, todos nós éramos fora da lei, porque a gente vivia aqui, num lugar que era invasão, que foi tido como invasão. Foi invasão. Por que foi invasão? Por que você está falando que foi invasão? Nós não compramos. Nós não compramos. Mas era de quem? Mas pertencia a quem? Até hoje eu não sei de quem era o Acari. Eu sei que morreram duas senhoras que estavam grávidas, porque chegou o trator assim e começou a jogar as casas no chão. Então teve essa morte ali onde é a loja de ferragens do Zezinho, e uma das outras pessoas que faleceram foi lá na Rua Carlos, uma parente de uma moça. Porque conta a história que o cara falava que era dele, e ele entrou com uma ação de reintegração, né? E aí eu tenho essa história mesmo, entendeu? Mas a gente tem que entender, Cristina, que existe uma coisa que se você, é a questão do direito à terra, sabe? Do direito à moradia. E se a terra está lá sem fazer nada, as pessoas não têm onde morar, onde viver, a habitação, hoje, né, ela é um direito constitucional. Então, né, quando as pessoas estão aí hoje, as pessoas têm direito a esse lugar que está aí, a ter os serviços de saúde, de assistência, entendeu? Então, assim, você está me contando, né? E aí, quando você está falando assim, poxa, gente, existe, no meu olhar, tá? Existe uma multiplicidade também na favela, de várias religiões convivendo junto, me contando que tinha, né? E tinha essa diversidade nesse lugar, e as pessoas eram bastante solidárias umas com as outras. Éramos porque quando morria, oh meu Deus, a gente ficava torcendo para morrer alguém, só para ter gurufim. Porque o quê? Gurufim. Gurufim, o defunto está lá na mesa na sala e a gente está aqui do lado de fora esperando um café, um biscoito, um pedaço de pão. Inclusive, quando meu tio Tião morreu, eu já morava na tua casa, com meu tio. E o defunto estava lá e eu fui lá dentro fritar um bife para mim comer. Entendeu? Mas por quê? É porque existia essa tradição, a gente ir para o velório para poder comer. Ir para o velório para poder comer. Para poder comer mesmo. Natal e Ano Novo era muito triste, sabe? Eu tenho uma passagem com uma tia minha, ia tomar um copo de leite. Ela falou que me daria um copo de veneno. Entendeu? Então, eu não tinha leite. O café que eu falei para você, passava 3 bules de café forte para os mais velhos. E para as crianças era aquela água de batata. Frango não era comida de pobre. Frango era uma vez no mês e no domingo. E criança não comia coxa, não. Criança só comia asa, comia pé e aquelas coisas miúdas do frango. Então, não era só a minha família que passava por isso, porque, na realidade, eu sou fruto só de 3 filhos, minha mãe, mas minha mãe não me criou, quem me criou é minha avó, e minha avó ajudava todos da família. Então, eu não comia pão de manhã, eu comia angu, que ficava na beira do fogão quentinho para comer com café. Mas eu louvo a Deus por isso. Isso não foi motivo para que eu pegasse nada de ninguém. Eu ia no lixo com a minha avó, mas chegava, tomava banho. Minha avó passava óleo de coco no meu cabelo, penteava, e a minha roupa de escola ficava assim, debaixo da esteira e entre o plástico, ficava passadinha.
eu ia para Monte Castelo de banho tomado, eu nunca fiquei reprovada na escola, eu tenho meus boletins, eu tenho orgulho, porque eu só tirava 9,5, 10. Eu escrevia em papel de pão, em papel rosa, com o seu Zé do Alho, embrulhava as coisas, seu Zé Jaca, da Dona Teresa. Mas eu agradeço pela vida da minha avó, porque eu não fiz uma faculdade, porque eu tive que trabalhar com 18 anos. E se você fosse fazer uma faculdade, você faria qual curso? Eu faria um curso de sociologia. Então, Sociologia. você teria vontade de ser socióloga, não assistente social, né? Não, ou sociologia ou assistente social, porque a sociologia estuda assim, a gente, o que eu aprendi fazendo sociologia é que a gente tem a nossa opinião. O professor, ele dá um tema e manda a gente estudar, e ali ele vê aquele tema e a gente consegue ver, estudar. Eu gostava muito de estudos sociais, não era estudos sociais, era história e português na época, né? E eu viajava lendo livro. Eu conheço a Grécia, eu conheço a Europa, e até hoje eu tenho prazer em assistir o repórter, porque eu sei que eu não posso estar lá, mas eu posso saber o que está acontecendo. Eu me lembro... Então, porque você estudou, você fez o seu ensino médio lá no Batistão, mas você parou para trabalhar, não foi isso? Tem algumas pessoas aqui no site reconhecendo, né, a Vanise, Valdeir, né, falando que você é a assistente social do Acari. Aí eu postei lá para esclarecer, né, que para você ser assistente social é preciso você fazer o curso de serviço social, né? Você faz um trabalho, né, social aí, você tem um trabalho de ação social, né? Você atende as pessoas, a gente reconhece isso, até é importante, estava até conversando isso, né? Que você faz a ceia de Natal, que você está sempre nessa ação social, nessa ação solidária com as pessoas no Acari, né? E eu estou falando isso, Cristina, porque muitos alunos meus estão assistindo, né? Então é importante esclarecer a Vanise e ao Valdenir, né, que o teu trabalho é muito importante no Acari, né? Mas você não é assistente social porque você não fez o curso de serviço social, porque você fez ensino médio e você queria ser socióloga, que você já me contou isso, né? E a sociologia, ela é uma profissão que vai estudar a sociedade, como você está falando aí, que você encontrou isso lá no Batistão. E depois também, que você tentou voltar também para concluir seu ensino, não foi? Olha só, deixa aí. Antes de ir para o Batistão, a Monte Castelo me mandou para Alfredo Russell, lá em Rocha Miranda. Eu não culpo a diretora, eu não sei o porquê, ou não tinha vaga, mas eles procuravam dificultar o máximo possível para que o favelado estudasse. Mas eu ia a pé, eu pegava... Eu ia a pé até lá no Alfredo Russell. Aí depois eu fui trabalhar na casa da Diomedes, ganhar o dinheiro da passagem. Então, eu ia e voltava a pé. Quando eu chegava aqui, estava dando muita coragem. Mas eu fiz o meu ginásio todinho, porque eu fiz 6 anos na Monte Castelo, que antigamente tinha até a 6ª série, a admissão. Eu fiz 6 anos na Monte Castelo, fiz mais 4 anos no Colégio Alfredo Rocha Miranda. E aí fui para o 2º grau no Batistão, mas fui por horário da noite. Eu dormia na aula de inglês. Eu consegui passar do 1º para o 2º, porque aí, para mim ter uma promoção na Isenda, eu fui trabalhar no horário da noite. Aí eu tive que trancar minha matrícula. Aí eu tranquei minha matrícula durante vários anos. Eu trabalhava para sobreviver, né? Porque eu já era uma moça, ficava feio ficar indo para o lixo, para o SEASA, e eu
Tive o seu Domingos, que Deus tenha ele onde ele estiver. Ele me primeiro emprego foi na Casa Hacienda. E tudo que eu aprendi, se eu sou uma pessoa direita, eu agradeço ao seu Arthur, que me deu essa oportunidade. Eu fui trabalhar no pacote, do pacote eu fui para a Caixa, da Caixa eu fui para a tesouraria. E aquele chefe chegava ali todo dia 24, 5, 6 horas da tarde, agradecia aquele homem, dono daquele império, sem falar no pai dele que era grosso, o seu Manuel, mas o seu Arthur, o seu Léo, eles eram muito bacana com a gente, funcionário. Quando o seu Arthur morreu, o meu filho, que também faleceu, chorou muito, porque o seu Arthur proporcionou a nós, funcionários, a Cendolândia, para que eu pudesse ter entrado a primeira vez numa piscina, para que os meus filhos recebessem presente do Papai Noel. Aí eu já atropelei, né? Porque eu casei com meu marido, casei na igreja, saí da igreja crente, casei na igreja de São Jerônimo. Eu mesmo comprei o meu vestido, o meu bolo veio lá da Hacienda de José Linhares, que meus amigos encomendou. Me fala uma coisa assim, você entrou como, você falou, empacotadora? Empacotadora. E foi até qual cargo na Hacienda? Tesoureira. Eu tenho minha carteira assinada como tesoureira, né? Saí como tesoureira grávida do meu segundo filho, que foi uma das, assim, revolução que teve na Hacienda. Eu não estava participando, que eu estava lá na Arquias Cordeiro, mas o gerente me mandou embora, mas me deu todos os meus direitos e mais os meus 3 meses de barriga. Essas coisas que acontecem, você ensina o trabalho para uma garota novinha, eu já era casada, não quero nem falar o nome dele, porque eu não vou dar valor a ele, mas eu tenho gerentes que me ajudaram muito na Hacienda. Eu tenho gerentes que me botaram na tesouraria, como o seu Schmidt, como o seu Roberto Brasiliense, como o seu Maurílio. Eu não sei nem se eles são vivos ou não, mas eu agradeço a eles a oportunidade que eles me deram, porque eles falaram assim, tem certeza que você mora na favela? Eu falo, eu moro na favela, porque eu andava arrumadinha, meu cabelo com enê, minhas unhas prontas, não falava gíria, porque a favela e o morro havia uma diferença, entendeu? Qual a diferença, Cristina? Qual a diferença? O pessoal da favela não tinha a mesma dicção vocal que o pessoal do morro tinha. O pessoal do morro tinha um palavreado mais pesado e era tido assim, mais como bandido mesmo. E o pessoal da favela já não era tido como bandido. A gente vivia à margem da lei porque eram invasores de uma coisa que nós não compramos. Mas o pessoal do morro, eles eram tidos como bandido mesmo, que era fruto do pessoal que foi liberto e não tinha, ficaram perdidos. Eles foram fruto, a maioria do pessoal do morro era fruto da liberdade que a princesa Isabel deu, mas não deu uma estrutura. Ela deu a liberdade, mas os negros não tinham estrutura. Então, por isso que existe muito ladrão negro, porque a maioria dos escravos foram ser assaltantes. Cristina, existe também ladrão branco, muito ladrão branco também, Cristina. Nesse país, eu acho que existe muito mais ladrão branco, porque, só para fazer uma reflexão com você, né? Existe muita questão do ladrão branco também, porque como você está me falando aí, olha o que você falou, eu não consegui estudar, a escola estava longe, eu tinha que caminhar, eu tive que parar, eu tive que trabalhar. Então, olha quantas pessoas roubaram isso de você. Olha quantos ladrões da polícia. Olha quantos ladrões brancos que roubaram isso do povo que mora em favela.
Entendeu? Então, a gente pode até pensar que existe essa percepção, né? Que você falou, e aí, na tua fala, tu carregas isso, né? Tu fala o tempo todo assim, a gente era à margem da lei porque nós invadimos uma coisa que não era nossa. Né? E aí a gente é considerado ladrão, é considerado, né? E parece que até hoje também acontece, porque existem muitas essas incursões policiais também continuam do mesmo jeito, né? Exatamente. Mas quando eu falo assim, do pessoal que vivia no morro, porque os escravos, os quilombolas, eles saíam das fazendas e se ficavam no morro, escondidos. Eles assaltavam os brancos. Agora existe os brancos mesmo assaltantes, tem mais assaltante branco do que assaltante preto. Tem os políticos assaltantes. Mas essa questão, né? Essa questão que você fala é muito importante, que você está trazendo, né? A questão das pessoas escravizadas que foram morar em quilombos e que foram habitar os morros e das pessoas e no caso o Acari não teve escravos pessoas escravizadas morando aí, pessoas que o Acari, você acha que o Acari não teve essa formação? Eram pessoas que você acha que o Acari não teve? Você está falando, é diferente. Você está falando para mim que o Acari é diferente. Eu estou te perguntando. Então, você acha que o Acari não teve essa formação como teve o Morro? Né? Não, das pessoas. Os morros lá da cidade, não. Você pode ver, se você for ver a história, o Acari não teve a formação dos morros lá da Mineira, de São Carlos, ele não teve, porque era ali que ficavam as fazendas. Por quê? Aqui até tinha fazenda aqui para dentro, mas as fazendas dos senhores mesmo eram ali, pelo Campo de Santana, pela Zona Sul, entendeu? Até tinha João... que tinha uma fazenda das amantes lá para Santa Cruz, mas era mais difícil. Então, era por isso que aqui, e nem a região oeste, não foi povoada assim por negros, entendeu? O negro se infiltrou mais no centro, porque as fazendas, os ricaços, que eles eram empregados, escravos, não era empregado, era escravo, se baseava mais no Palácio do Catete, lá onde eram lugares dos senhores. E o Acari, você acha que... Como é que foi, então? O Acari, você acha que as pessoas vieram de onde? Você está falando assim, a gente era acusado... Você está falando, a margem da sociedade foi uma invasão. Mas de onde, então, na sua opinião, essas pessoas que foram morar no Acari, habitar esse território, eles vieram de quais lugares? Eles vieram do Espírito Santo, de Minas, do Nordeste, porque eles chegavam aqui atrás de emprego e não tinha onde morar. E aí invadiam aqui, entendeu? Do Nordeste. Você pode ver que no Acari não tem pessoas do Sul. Você pode ver que aqui é difícil ter gente de... Eu não conheço aqui ninguém de Santa Catarina. Eu não conheço, assim, desde o meu tempo de criança, ninguém do Rio Grande do Sul, e nem do Amazonas. Mas eu cheguei a conhecer uns índios que vieram para cá, mas era muito pouco, porque era muito distante, entendeu? Foi quando começou a construir a Transamazônica que veio. Não veio nem 50 índios para o Acari, mas chegou a vir. Mas a maioria que vinha era gente do Espírito Santo, de Minas, da Bahia. Aqui chegou a vir também um pouco de baiano, de Sergipe, da região Nordeste. E essas pessoas que chegaram não tinham essa história de pessoas escravizadas? Não tinha. E a nossa família? A nossa família já era descendente... Parte do pai, no caso, Espírito Santo. O meu avô e a minha avó, eles já eram libertos, mas eles eram filhos de escravo. Tanto é que eles não eram completamente negros. Eles já eram mulato, cafuso,
é o que nós somos. Na nossa família tem gente de olho azul, tem gente de olho verde, tem louro, tem moreno, tem bem escuro. Por quê? Por causa da descendência dos nossos avós, dos nossos antepassados. Por quê? Porque lá em Calçados, no Espírito Santo, a minha avó era descendente de escravo, meu avô. Já o meu pai, parte da minha mãe, era descendente de italianos que vieram da Itália para cá, naquela época da doença, daquelas coisas todas. Então, a nossa família tem essa mistura. Não a nossa família, o Brasil tem essa mistura de raça. Não dá para dizer assim, eu sou puro sangue. Até dá assim, né, que teve uma época que eu estudava, o pessoal do Sul queria separar os alemães que moravam lá, queriam separar o Rio de Janeiro do pessoal do Sul. Queria separar o Brasil, o resto do Brasil, do Sul, porque eles se achavam puro sangue. Realmente eles são. Eram os alemães que chegavam aqui, os ingleses, os irlandeses, apesar de que no Maranhão também teve gente da Holanda colonizando lá, teve alguns navios lá, mas a predominância era escravo, por causa dos quilombos. Então, quando você fala assim, da minha vida no Acari, né, que é o tema de hoje, a galinha comeu, que a gente está aqui, né, quase uma hora conversando já sobre esse tema, que é muito importante, você está me dizendo, né, que na formação do Acari, né, veio pessoas do Nordeste, do Norte, mas você sabe de qual estado do Nordeste? Assim, veio gente do Maranhão, veio gente do Sergipe, veio gente do Pará, assim, porque eu falo por causa dos amigos da gente, veio gente da Bahia, o seu Amadeu, Dona Malvina era da Bahia. Dona Armândia era de onde? Hã? Dona Armândia, você lembra da Dona Armândia? Ela era de onde? Da Bahia. E a Maria Firme? E a Maria Firme? De Minas, Angola. Hã? A minha Bahia era de Minas, Angola. Ela é nossa parente? Não, ela não era nossa parente, ela nunca teve filho. Para todo mundo, eu era a filha dela. Ela e meu João Firme, a mãe do Paulo Bagunça, eu esqueci o nome dela, é muita gente. Entendeu? Eles são parentes. A Damiana, que trabalhou no PAN, e quem estiver ouvindo conhece, era sobrinha da Bahia. Sobrinha do seu João Firme, que era o pai dela. Tinha o Renato, da Dona Maria Suja, que era uma branca de olhos claros, para você ver como é que a mistura do Acari era, que era uma formação assim de pessoas que vinham de vários lugares. Tinha ali aquele moço que fazia roupa, porque aí a minha mente já está... Ele era do Nordeste, que casou com a dona lá na frente. Mas eu fico pensando que eu lembro assim, quando eu era criança, vou dizer o que eu era criança, que tinha as pessoas que tinham... você fala, porque acho que quando eu vivi no Acari, eu até peguei, né, algumas enchentes e também sem asfalto, sem nada disso. Depois, na década de 80, teve a favela bairro aí, acho que asfaltou aí, né? Mas eu lembro que tinha as pessoas que tinham umas tendinhas aí, a gente falava que era as vendas, né? E nessas vendas, as pessoas tinham pão, eu lembro e você tem muita padaria aí dentro. Hoje, quando eu vou aí, eu vejo vários comércios, muito comércio, Cristina. E você também trabalha com comércio, né? Você, depois que ficou desempregada, você foi trabalhar dentro do Acari mesmo, não é isso? Devido à idade, porque aí já começou esse processo dessa politicagem suja que está tendo no Brasil, em que as pessoas não têm direito a nada, eles querem acabar até com a aposentadoria, mas não dão emprego para as pessoas com 40, 50 anos. Então, a primeira padaria era lá fora,
E aí, para a gente, lá fora, para o pessoal lá de fora, que era do Tuninho, e a gente do Acari era o Wilson. Ele ia de bicicleta lá na padaria, onde é hoje uma farmácia. Ele ia várias vezes e fazia aquela fila para comprar aquele pão quentinho, leite, do Wilson ali da Piracambu, o tio do Pinóquio. Hoje quem fica no bairro é o Pinóquio. Tinha seu Zé do Alho, tinha seu Zé Jaca, que a gente comprava, todo mundo comprava fiado no caderno, Chegava no final da semana, né? Pagava-se, porque as pessoas trabalhavam, não recebia nem por mês. Poucas eram as fábricas que tinha. Então, eu até esqueci de falar isso. Quando a Fazenda Botafogo se tornou o polo industrial denominado, né, porque acabaram com as fábricas da Fazenda Botafogo todas. Veio a Som Music, Som Livre, veio a Nestlé, veio várias fábricas para a Fazenda Botafogo. Mas aí, o que aconteceu? A pedreira... Oi? O que aconteceu? Cortou aqui. O Morro da Pedreira foi povoado e o complexo industrial da Fazenda Botafogo foi por água abaixo. E as firmas foram se defazendo assim, porque o ICMS no Brasil, no Rio de Janeiro é o mais caro, 18%, enquanto que em São Paulo é 12%, em Goiás é 6%. Então, nós temos essa defasagem toda. A Fomiplac também, né? Cristina faliu, né? Fechou também a Fomiplac. O pai morreu, fica na mão dos filhos, é uma bênção. A mesma coisa foi a minha, o seu Vini Jordan, o homem abençoado que deu emprego, e Dona Tereza deu emprego para todo mundo. Ele morreu, os filhos acabaram. Congelou. Maria Cristina, consegue voltar? Acho que caiu aqui. Conseguiu voltar? Conseguiu voltar? Então, a gente fica pensando, né? Como a gente está aqui no papo de 1 hora, já estamos terminando, né? Como tu tem história para contar do Acari, né? Aqui está todo mundo aqui na live falando do teu trabalho, da tua ação social que você faz no Acari, né? Que você pode falar um pouco dessa ação social. Aí a Vanisa aqui está falando, né? Que não precisava esclarecer ela, porque as pessoas te chamam no Acari, né? Dia Assistente Social. E a gente precisa falar um pouco desse teu trabalho social que você faz no Acari. Que trabalho social é esse que você faz? Mas você faz um trabalho... É um trabalho que é ligado à minha infância, porque dia de Natal e Ano Novo, a gente não tinha tudo para comer o que nas outras casas tinham. Então, hoje eu tenho um bar e eu faço uma ceia para eles, e eu ceio com eles, com as pessoas de rua, e é tudo do bom e do melhor. Eu faço rabanada, eu faço pernil, eu compro caixa de frango assado, maionese, salada de fruta. Eu só não posso comprar coisas importadas, mas o que eu posso fazer de coisa de brasileiro, eles têm para comer. Por quê? Porque durante a semana tem vários lugares para comer. Quando chega na véspera de Natal, eu sei disso porque só pode entrar na casa de quem tem roupa arrumadinha, quem está arrumadinho. E o pessoal que mora na rua, que dorme na rua, que dorme no Ceasa, eles não têm nem o que comer e não estão arrumados com roupa de sair, com roupa de Natal, nem Ano Novo.
mas eles têm uma comida maravilhosa que eu faço, que é Deus que bota o sabor, que eu não sou cozinheira. Eu faço arroz com açafrão, com linguiça para eles. E eu tenho separado a minha louça para fazer a mesa deles. E o meu sonho era que tivesse garçom para servir eles. Mas, infelizmente, o dinheiro não dá. Mas eles comem... Há quanto tempo você faz esse trabalho voluntário aí? Tem mais de 10 anos que eu dou ceia. Tem mais de 10 anos que eu faço ceia. Tanto no dia na véspera do Natal, quanto na véspera de Ano Novo. Eu sento e eu como com eles. Eu compro pratos descartáveis, eu dou refrigerante, eu boto tudo na geladeira. No primeiro ano eu dei até cerveja. Coisa aqui. No primeiro ano eu dei até cerveja, depois eu não dei mais, não. Falei, vou dar só Coca-Cola e vinho. E tem pessoas que já ficam esperando a rabanada, mas eu não faço rabanada só pão com água, não. Eu faço a rabanada que a minha tia Damiana me ensinou. É leite moça, leite de coco, baunilha, entendeu? E boto mesmo, eu compro 2 caixas de leite para botar 10 bisnagas de pão, de molho, compro 3 dúzias de ovos, boto limão, boto baunilha para não ficar com gosto de limão, que tem que passar. E é feito com muito amor, com muito carinho. Entendeu? Quando eu fiquei agora com o coronavírus, eles falaram assim, perdemos a nossa ceia de Natal, mas Papai do Céu ainda não me levou dessa vez. E eles falam, minha mãezinha, obrigada por você ter voltado, obrigado, Deus. Eu vou passando na rua, eles querem me abraçar, eu falo que não pode, eu estou de máscara, entendeu? Eles, muito obrigado, Deus, porque agora eu não posso mais ficar no bar, né? Eu tenho que preservar tanto a vida deles quanto a minha. Eu sei como foi triste passar, e eu louvo a Deus pelos empresários que fizeram os hospitais de campanha e os médicos, todos eles, aonde eles estiverem, doutor Marcelo, doutora Beth, se eu pudesse falar o nome de todos os fisioterapeutas, todos eles que me deram, e Deus, primeiramente Deus, e eles que me ajudaram a restituir minha vida, as enfermeiras, os agentes, os técnicos que falavam come, porque você não sente fome, você não sente nada quando está no CTI, eles botavam a comida na minha boca, pedia para mim comer, para mim sair dali, para mim ir para a enfermaria. Então, agradeço as pessoas da lavanderia, todos eles, eu agradeço desde a diretoria, desde a pessoa que pensou em fazer aquele hospital de campanha que salvou muitas vidas, só não salvou aqueles que Deus não permitiu mesmo, mas eu tinha tudo do bom e do melhor, eu só não, todos que passaram por ali, a comida era da boa. Isso é interessante, né, Cristina, porque você está falando, eu estou aqui pensando, né, que nós como falamos da Formiplac, é uma coisa que leva a outra, né? Começa esse movimento do território. Porque você falou que minha avó morava aí, com casa de estuque, 8 casas, aí a casa dela foi comprada pela Formiplac, e aí ela foi, né, foi para morar na Rua do Campo. Foi morar onde? Fui morar na Rua Hipólito, onde você morou, numa casa de laje. Então, e essa casa da Rua do Campo? Eu lembro da minha avó morando nessa casa aí, na Rua do Campo. Campo foi quando meu tio sofreu um acidente, que ela recebeu a indenização. E ela comprou essa casa, entendi. Entendi, é a casa que você mora hoje. Então, eu estava pensando assim, aí a Formiplac, ela tem essa estrutura de falência, né, que ela faz. Aí tem a Fábrica da Esperança, que a Formiplac vira para a Fábrica da Esperança, e agora ele é um hospital. E o hospital, só para chegar nesse ponto, que o Hospital de Jacari é o hospital referência de campanha, da campanha do Covid. E você morando na Jacari, você não foi para o Hospital de Jacari. Você foi levada lá para o Hospital de Campanha no Leblon. Na Lagoa Barra.
do Leblon, para você ver como Deus é bom. Porque se eu ficasse aqui, eu morria. Não tinha nem água para beber. Agora, como é que pode, né? Porque o hospital que é referência de campanha do município, né? Você morando aí, eu lembro que você foi levada lá para um lugar, né? Olha a diferença, né? Essa questão do tratamento, do espaço, né? Então a gente precisa pensar, né, que esse serviço aí precisa ser o melhor, precisa melhorar. teria que ser. Mas até luz falta. Até luz falta. O que você quer mais? Falta luz, falta água, vamos fazer o quê? Eu não digo nem que seja. Então, você acha que se você tivesse ido para Acari, para o Hospital Municipal Ronaldo Gazola, você não teria conseguido sobreviver? Você acha isso? Igual muitos A gente amigos. sabe, né? Porque lá no hospital de campanha foi testado mais de 4 antibióticos. Aqui não tinha medicação, porque os caras extraviaram o dinheiro para comprar medicação. E no hospital de campanha, eles testaram, eu só fui saber depois, 4 antibióticos. O Nimi falava para minha filha: a tua mãe está muito mal, ela está rejeitando, o corpo dela está rejeitando antibiótico, já testamos 4. Aí eles passaram por corticoide. Quando eles passaram a me injetar corticoide, aí eu comecei a melhorar, melhorei e fui para a enfermaria. Graças a Deus, eu fiquei só 13 dias. Em compensação, tive muitos amigos que aqui, infelizmente, não é nem por culpa, até médico aqui morreram. Até médico, enfermeiro, maqueiro. A gente fala assim, morreu, a gente sabe que morremos porque chegou a nossa hora, mas que a falta de remédio, de assistência maior, de IPI para os médicos, para as pessoas que trabalham na frente, né? A falta de IPI, isso tudo contribuiu para que muito médico, muito enfermeiro, muito maqueiro morresse. Não só aqui, na maioria de hospitais, porque você sabe que morreu muita gente da saúde. E morreram lutando para dar vida a gente, as outras pessoas com coronavírus. Então, os profissionais, né, eles são né? Mas o Acari, eu os profissionais que trabalham aí, né, eles são profissionais... Tanto é que tem um detalhe. Eles não têm condições de trabalho, né? Até no Irajá, até no Acari e parou. Aí depois que voltou de novo, para você ver como havia desvio de verba desde aquela época. Porque se você coloca os trilhos e aí só vem até na estação de Irajá, é o quê? É incompetência, né? Desvio de verba. Então, e nesse tempo todo, né, dessa ausência, né, do governo, de uma forma efetiva do governo, você tem essas ações assim de solidariedade, né, que você faz na Acari, que outras pessoas fazem também, né? As pessoas vivem muito em torno também. Você falou para mim que também que tinha um centro de cidadania aí, Foi criado no governo. Você participou de projetos, que você também dava aula em projetos. Fala um pouco desse teu período de dar aula em projetos. Participei do projeto Nutrição 10, que é a básica para as famílias, do projeto da Casa da Paz, que tirava documentos de todo mundo. Os meus filhos estudaram, porque participaram do projeto Jovem, que na época dava mais do que um salário para os jovens. Eu tenho uma jovem que foi minha aluna, que hoje é a Jéssica, eu tenho orgulho de falar do nome dela. Ela era uma mãe solteira, ganhava uma bolsa de 80 cruzeiros, 80 reais naquela época. Eu trabalhava no projeto Verde que Te Quero Verde, para resgatar. Então, 10 alunos que me deram na Acari, era outro, 10 alunos da Pedreira, 10 alunos do Quitanda.
quando chegou uma abençoada que entrou no lugar do outro governo que foi candidato a presidente, ela acabou com os projetos. Mas graças a Deus que pelo menos a semente que foi plantada ali no Rainha Nizinga, primeiro foi na creche lá dentro, aí por causa de politicamente nós fomos para Rainha Nizinga, né? Aí lá o projeto acabou, mas hoje em dia eu tenho o maior orgulho da Jéssica, já fez faculdade de assistência social, hoje está fazendo... Ela fez faculdade de História. História, né? E vai fazer... Ela faz doutorado lá em Educação, na UERJ. E ela está fazendo outra faculdade, acho que é Pedagogia. Isso para orgulho quando eu a vejo, porque ela foi uma das minhas alunas anos atrás nesse projeto que o garotinho lançou, que era até o André Correia, que era... Então, eu sei que eles erraram, mas pelo menos eles ajudaram muitos jovens. Agora eu quero que você me mostre um projeto que tente resgatar esses jovens que estão à margem da sociedade. É pouco. Eu sei que vem verba de fora para as pessoas de rua, para a pessoa que vive à margem de rua. Ela voltou a estudar, ela terminou o 2º grau, ela passou no concurso, ela está fazendo pós-doutorado, igual você a conhece. Doutorado, né? Mas tem outros que, infelizmente, não conseguiram. Tem outros que, infelizmente, acabou o projeto, morreram. Entendeu? Apesar de eu ter orgulho dela, eu tenho tristeza de muitos que morreram. Tem muitos jovens que morreram na Cari, né? Eu não estou nem abrangendo o Rio de Janeiro todo, que eu não tenho essa estatística, entendeu? Mas eu louvo a Deus que Deus ainda permitiu que eu era AIC desse verde. Aí que eu comecei a conhecer a palavra reciclagem, que a gente catava PET, catava latinha, foi feita uma escola de samba para os gringos lá em Copacabana, só de reciclagem, de papelão, essas coisas. Pega lá para mim, pega lá que vai acabar a bateria. Então, aqui também, Cristina. A gente já está terminando já aqui a nossa live. A nossa live está acabando, e aí fala o que você quer. Corre aí. Não, eu estou gostando de ouvir a tua história de vida, entendeu? Você botando a importância dos projetos sociais, mas que não pare. Mas aí teria que ser lei, né? Teria que ser políticas mais constantes, né? Porque quando é programa de governo é isso, né? Programa de governo vem, vai. Aqui nós trabalhamos também com adolescentes e jovens, aqui em Guadalupe. Nós temos, eu vejo como é importante mesmo essa ação continuada. O difícil é continuar, entendeu? Porque eles vão crescendo para que eles possam seguir o caminho que eles querem seguir, entendeu? E acho que isso vem também da nossa origem, né? Porque a gente sabe que a educação é o caminho, né? A educação é a única coisa que a gente precisa buscar educação, saúde, e a gente precisa ter acesso, né? E às vezes os jovens têm tantas barreiras, né, que até desanima, né? Mas assim, eu queria agradecer você porque está aqui falando comigo, contando a tua história, eu conhecendo mais um pouco da história da família também. Né, da história da galinha comeu, né? Porque o que a galinha comeu? A gente sabe agora que a galinha comeu foi um lixão e que por muito tempo as pessoas que moravam na Acari... Casada com o Valdemir Nina da Silva, que é irmão do Jamaica, que tem o apelido de Miúdo, e que foi ele que tirou o meu documento, porque o meu documento, o meu registro de nascimento tinha ido tudo pela Incente. Ele fez o mapa, porque eu fui registrada em Copacabana, que eu nasci na Santa Clara Braumal. Meu pai era porteiro, então eu nasci lá. Mas me acabei aqui em Acari, graças a Deus. Acabou? O que acabou, Cristina? Estou aqui, graças a Deus. Eu tenho 3 filhos e mais uma irmã que eu criei.
Eu tenho um filho pastor que mora em Corumbá, tenho uma nora chamada Pamela. Eu tenho um filho que foi embora para os pés de Deus, mas ele fez curso de bombeiro, ele auxiliar, ele trabalhava na nossa união. Ele deixou uma pensão há 8 anos atrás para a esposa de R$ 2.500. Minha filha que é professora, eu tenho a minha irmã também, fez o 2º grau, ela só não se formou em nada, mas é cozinheira, ela tem curso de esteticista, de a fofinha, de manicure. Então, eu tenho orgulho de Deus me deu, tudo que Deus me deu, porque eu não dei nada para Deus, e o que eu dou para Deus é muito pouco diante de tudo que Ele me deu. Eu não tinha cama para dormir. Hoje em dia, tem 2 quartos na minha casa com cama, tem uma televisão em cada quarto. Eu não sei mexer muito em informática, mas eu louvo a Deus porque os meus netos sabem. Eu dei oportunidade a eles de fazer curso. Tinha curso aqui no CCDC da FAETEC, que foi tirado também. Então, essas coisas tudo entristece a gente, sabe? Que a gente pensa que vai entrar um governo que vai fazer, porque se não fizer pelos jovens, a gente vai acabar... olha, eu me lembro que a minha redação para passar para o ginásio, eu fiz uma redação sobre a Transamazônica, que, meu Deus, foi quando começou a fazer a estrada, e hoje como está defasada a Amazônia. Então, se não der valor aos jovens, se não der estudo, porque não adianta você chegar aqui e falar assim, você tem que fazer isso, isso e isso. Eu vou trabalhar onde, meu senhor? O senhor tem um emprego para me dar? Emprego, dignidade. Porque você viver com R$ 1.040, você não vive, você sobrevive. Porque se você for botar na ponta do lápis o valor do arroz, o valor do feijão... Não dá. Não dá. Não dá. Aí eu também não entendo a conta que eles fazem, porque o salário mínimo... E, aliás, não vai ter nem aumento do salário mínimo nesse ano, né? Não tem. Não teve, nem vai ter ano que vem. Então, olha só, a gente precisa mesmo, Cristina, o que você está falando é muito importante, né? A gente pode nos fortalecermos, estarmos juntos, que essas memórias que a gente está fazendo aqui, a gente vai estar construindo entender a nossa história, a nossa identidade e a potência que existe hoje na favela e no Acari, principalmente. Que existem jovens, na favela tem muitos trabalhadores, pessoas que trabalham. Na favela tem muitos não tem nada esse negócio que não tem nada à margem da sociedade, coisa nenhuma. Entendeu? Em serviço. Então, a gente vai estar encerrando aqui a nossa live, nos despedindo da Maria Cristina, agradecendo a Maria Cristina por estar falando aqui conosco. Espero que você tenha gostado de conhecer um pouco a história, a trajetória de vida dela, né? A trajetória de vida dela no Acari, né? Como ela sobreviveu, como ela... A galinha comeu o que era o lixão que tinha no Acari, e depois foi desativado esse lixão, e como ela conseguiu um emprego, e como ela criou os filhos, e como ela hoje faz um trabalho de solidariedade no Acari, né? Com CEI, ela continua ali, teve Covid, né? Então é muito importante nós nos cuidarmos, né? Porque o Covid ainda está aí, é importante nós usarmos as nossas máscaras, mantermos o distanciamento social, né, Cristina? Então, tudo isso é muito importante. Eu quero te agradecer por estar aqui falando conosco, trazendo a sua memória e deixando esse recado, que precisamos de políticas, programas e projetos que alcancem a infância e a juventude. A infância, a adolescência e os jovens, principalmente. Você quer falar alguma coisa para se despedir? Eu quero pedir ao povo que assista a Voz do Brasil, no interior, onde não chega a televisão, tem o radinho da Voz do Brasil, que a gente sabe o que os políticos estão sabendo. Eu sei que tem um verba para a saúde, que estão tentando desviar para outro lado.
Eu sei que a Fiocruz vai receber uma verba. Então, que as pessoas possam saber que nós precisamos de saúde, nós precisamos de escola para que a gente tenha um país melhor. Porque não adianta só votar e ir para lá, fazer, não fazer nada. Você tem que ter um projeto de vida para poder melhorar as pessoas que moram na favela. Gente, vamos fazer alguma coisa. O nosso país é um dos países mais ricos do mundo. E a gente é o país que vive com menos dinheiro. Nós não vivemos, nós sobrevivemos. E é Deus que faz a comida aumentar. Entendeu? Porque se você tiver mesmo assim que comer uma fruta, uma proteína todo dia, uma fruta, uma proteína, o feijão e o arroz, fica difícil. Tem famílias que escolhem. De manhã come-se o arroz, de noite come feijão com farinha. Eu assisto isso, eu ouço isso entendeu? Então, que as pessoas possam ter mais amor. Porque é o que Jesus falou, se a gente amarmos uns aos outros, eu não vou desejar para o outro aquilo que eu não quero para mim. Então, eu vou querer o melhor para as pessoas que eu vou querer. Perfeito. Mas também a gente precisa ter clareza, né, de lutar contra essa desigualdade social estabelecida, né, e ter políticas econômicas que possibilitem, Cristina, né, essa economia crescer de uma forma que seja redistributiva, uma economia que alcance aqueles que menos têm. Esse é o nosso trabalho, né? Esse é o nosso trabalho. Imposto único, que seja feito um imposto único. Aí discutir a reforma tributária, mas é preciso, Cristina, que essa parcela da população ela alcance isso, e ela alcance a saúde, a educação, a renda, o trabalho, e precisa realmente que haja uma diminuição da desigualdade social nesse país, a partir de um outro projeto, entendeu? De um outro Brasil, que não é esse que está em curso agora. Cristina, a gente vai encerrar aqui, que já vai encerrar a live. Então, dá tchau aí. Tchau. Possam tirar alguma lição. Tá. Beijo, Vânia. Beijo, obrigada. Muito obrigada. Nada, tchau. Tchau.